Terei a gravação agora, por isso que eu estou aí falando. Então, pessoal, a nossa aula de hoje, vamos procurar fazer ela bem simples, mas mesmo simples, teremos bons conteúdos. Falaremos sobre planetas, signos, casas e aspectos. E se der um tempinho, acrescentaremos o Almutens Figuras, correto? Se der tempo. Na sequência, né, vamos ver como é que nós organizamos, porque o professor João Francisco terá que deixar a reunião às 17h40. Então, vamos programando. E como o Diego ele salientou em off comigo, de que vamos deixar uma aula assim bem aberta para que possa ter interrupções dentro ali da linha de raciocínio do mestre, mas sem interrompê-lo, assim quando ele estiver numa crescente ou ele estiver finalizando ou concluindo, ok? Pode assinar com a mão? Então tá bom. Nós vamos aqui, eu vou abrir aqui de início uma mandala aqui do Ney Mato Grosso, que é uma pesquisa de uma cliente e aluna, só para termos como referência este mapa, não que não possamos ter outros, mas inicialmente vamos mostrar aqui o mapa do Ney Mato Grosso, que é um mapa que vamos observar. Se alguém tiver outra informação, vamos observar se ele está certo ou não, porque, segundo a fonte, falou que pode haver divergência, que é este mapa aqui. Eu estou abrindo o Solafire, ok? Aqui está mostrando que 6 horas da manhã, fuso horário 4, porque é Bela Vista em Mato Grosso. E aqui os detalhes da, do mapa com os planetas nas casas, nos signos e os aspectos. Vou voltar agora, vou dar um stop nessa projeção aqui para começarmos. Tá? Quem pode começar? Diego, faz a introdução falando desses quatro pilares. É, de uma certa forma, a forma mais simples de verificar um mapa e analisar e ao mesmo tempo compartilhar com alguém que tem interesse em conhecer a astrologia é como uma boa contação de histórias, uma narrativa. O mapa é uma narrativa. Então é muito comum, né, as pessoas terem certas perguntas que são mnemônicas, né, que ajudam na memória para lembrar o papel de cada elemento de um mapa, de uma mandala zodiacal. Por exemplo, os planetas estão associados a quem, o que, qual, né? Seria justamente o agente que está ali movimentando o cenário. O cenário em si, né? É o onde são as casas zodiacais. Cada uma tem um setor, um tema específico, ou temas específicos. Então, o planeta por uma casa seria isso, o personagem, a persona, o quem, passando por um cenário. E o signo é o como, qual que é o elemento que vai dar a tônica, o colorido daquela passagem ao planeta por uma determinada casa e um determinado signo. É interessante pensar nisso, nessa estrutura narrativa, que também tem o quando e o porquê. São assuntos mais avançados. O quando seria os trânsitos especificamente, né? E o porquê seriam os aspectos e os trânsitos simultaneamente. Ou tem pessoas que consideram apenas os aspectos, tá ok? Do porquê. Daí das perguntas de um bom enredo, né? De uma narrativa. E é muito simples, então, a gente poder tentar, né, se familiarizar com a linguagem astrológica por meio de uma contação de uma história. Cada retrato, cada fotografia do céu conta uma história. E essa história, aí, Cláudia, bem-vinda. E cada história está aí realmente nos dizendo alguma coisa importante.
alguma coisa que tem um sentido, tem um significado, já que vimos, né, outro dia que a astrologia é uma ciência simbólica. Então, tudo que formos analisar aqui faz parte dessa linguagem simbólica e toda essa estruturação, né, dessas vozes que vêm dialogar conosco por meio dos mapas. Basicamente, também a gente pode perceber, né, que tem inclusive muitas pessoas que usam mapas astrológicos até mesmo para escrever livros. Grandes autores de ficção, por exemplo, em outros países, aqui no Brasil, mais ou menos tem alguns que eu sei, mas se inspiraram na astrologia para escrever livros. Livros em função de mapas que eles analisavam, que eles tinham lá um interesse em algum determinado mapa e montava toda uma ficção em cima da narrativa do livro em função de um mapa astrológico que eles estavam em exame ali, debruçando, saboreando. E até mesmo pessoas que às vezes podem bater na nossa porta e falar, estou com um bloqueio criativo, porque tem gente que está na arte, está na ficção e outras formas de contar a vida. E o mapa astrológico realmente é uma bússola que pode orientar ou nortear essa nova narrativa, esse reescrever a história, esse novo sentido que possamos aí construir juntos. Quando a gente pensa em planetas, né, basicamente os antigos, né, pensavam apenas em 7 planetas, que era o que se tinha a olho nu no céu como visão astronômica. Ainda não havia outros planetas que tinham sido considerados por instrumentos ópticos, né, que tinham alcance para ver além do olho nu. Ou até teria, mas não seriam tão precisos, né? Então, considerava-se basicamente o Sol, a Lua, Marte, Vênus, Mercúrio, Júpiter e Saturno. Contei 7, gente. Deu 7 aí? Não sei. Mas vamos lá. Seria Saturno, Júpiter, os planetas sociais e os planetas pessoais. Sol, Lua, Vênus, Marte e Mercúrio. Tá, deu 7. Agora deu 7. Então, por que planetas pessoais e planetas sociais? Planetas pessoais porque a velocidade com que esses planetas passam pela roda zodiacal é mais célere, mais acelerada. A Lua, por exemplo, tem um movimento muito rápido, o Sol em seguida, Mercúrio em seguida, Vênus em seguida, aí vem Marte, né? E assim por diante. Sendo que os planetas sociais, eles abrangem um tempo maior durante a volta na mandala zodiacal. Geralmente tem 2, 3 anos ou menos, né? Dependendo aí se está retrogradação ou não, que é uma outra coisa que a gente pode falar mais adiante, a retrogradação, né? Que às vezes é até um tabu entre astrólogos sobre a retrogradação ou movimentos retrógrados, né? A ilusão de ótica que estamos enxergando um planeta em marcha ré, né? E é bem interessante pensar nisso. Então, nos planetas pessoais, as pessoas priorizam o Sol, que o Sol é o centro do nosso coração, do sistema solar. Nesse sistema solar, o Sol é o rei. E o rei, ele lembra o quê? A energia vital. Que energia vital é essa? Qual que é a vida? Qual que é a identificação nossa? E aí, a passagem do Sol em um determinado signo, do nascimento, da natividade de alguém, vai esclarecer características que podem ser luminosas ou sombrias em relação por onde aquele Sol de nascimento está a passar. E todo ano, né, quando fazemos aniversário, é claro que há um retorno do Sol na posição de onde estávamos ao nascer. Então, isso dá a qualificação de coisas intrínsecas à nossa personalidade, coisas muito pessoais nossa. E assim por diante. A Lua, por exemplo, já mostra uma questão da inteligência emocional, aquilo que nos nutre emocionalmente, aquilo que nos traz memórias, outras questões aí ligadas a um sistema da nossa raiz, da nossa origem. Geralmente está ligado à mãe e à ancestralidade e sistemas ligados aos nossos antepassados e sistemas sociais arraigados. A Lua também representa a nossa pátria-mãe. No caso, acho que nós aqui somos brasileiros, eu não sei se tem alguém que nasceu em outro país, mas inclusive o Brasil e o povo brasileiro é representado pela Lua, por exemplo, numa macro perspectiva, né? Assim como Saturno, por exemplo, é personificação do pai, né? E a casa 10, que é a casa de Saturno, é a casa do pai. Assim como a casa 4, que corresponde à Lua de uma certa forma, corresponde à mãe. Assim como a casa 3, que alguns correspondem a Mercúrio, representa a vizinhança, comunidades, irmãos, irmãos, tios, tias, primos, primas. E a casa 5, né, representaria os filhos, a prole, ou outros descendentes.
Mas nós vamos falar de casas, lembrando que signo e casa não são termos coincidentes. Signo é uma coisa, casas são outras. Há astrólogos que falam, por exemplo, que os planetas têm uma regência, né? Não, desculpa, ao contrário. Os signos têm uma regência. Cada signo tem o seu reino. E o seu reino é regido por um determinado monarca, um determinado planeta influente, ou até dois, dependendo da situação. Ou até tem planeta que domina dois reinos diferentes. E, no caso das casas, não há um consenso. Tem gente que acha que as casas têm regência e outros falam que não tem regência de nenhum planeta. Mas ainda são pontos em que muitos astrólogos debatem. De qualquer forma, voltando, o Mercúrio, por exemplo, né, falei do Sol e da Lua, Mercúrio tem a ver com nossas questões intelectuais, a nossa educação básica, né, a nossa questão da mente curiosa, a nossa mente que capta coisas de uma velocidade mais acelerada, digamos assim, uma mente mais ágil, né? E Mercúrio também tem a ver com transportes, né? Questão de deslocamentos, porque o próprio Mercúrio era o mensageiro dos deuses, tinha a ver com essa questão do transporte. Assim como Mercúrio, por um lado negativo, entre aspas, sombrio, tem a ver também com os ladrões, né? Mercúrio é famoso na mitologia porque ele era um ladrão, ele fazia umas coisinhas assim, né? Às vezes era até por capricho, né? Mas ele teve associação com questões assim de furtos e roubos, né? E então, é um aspecto que muitas pessoas pensam aí não muito bem de Mercúrio. Vênus, por exemplo, já está ligada tradicionalmente à beleza, afeto, afeição, mas também valores, o que tem valor, posses. E o principal que eu acho de Vênus não é só isso, né? Vênus está associada à cosmética, tem até a palavra cosmético, né? Que o pessoal usa aí como os cremes da Avon, sei lá de que, sem fazer merchandising aqui. Mas, né? Cosmética vem de cosmos, ethos, universo ordenado, universo em ordem. Então, muitas pessoas veem a Vênus como uma pequena benéfica, não, mas ela é um princípio de ordenação do cosmos, do universo. Por menor que seja o tamanho e o brilho radiante que ela tenha, que ela é muito brilhante, né? Alguns chamam de estrela d'alva, estrela matutina, estrela vespertina, né? Desde a antiguidade a essa poética em relação ao planeta Vênus. E é claro que tem a questão de Vênus reger a ética, tanto que num dos reinos dela, que é Libra, ela rege a ética e a cidadania. E o interessante é ver também que a Vênus, ela está ligada àquilo que nos traz qualquer tipo de afeição ou afeto. O que nos afeta, de alguma forma, por bem ou por mal, Vênus tem ali a sua preponderância. Já Marte, por sua vez, que é visto às vezes como maléfico, eu não concordo muito que isso é uma nomenclatura antiga, né? É visto como uma coisa beligerante, briguenta, né? Guerreira demais. Na verdade, Marte representa a ação, a nossa iniciativa, o nosso pioneirismo, nosso lado mais combativo de lutar por coisas que acreditamos. E Vênus, por exemplo, rege a afetividade, até mesmo o amor, se formos pensar o amor de relacionamentos. Marte, por sua vez, rege a libido, a sexualidade. Marte justamente tem essa questão, uma ligação com o desejo sexual, tradicionalmente. E aí a gente vê os planetas, então, vai lá, Marte, Vênus, Mercúrio, Sol e Lua, falamos, né, dos cinco pessoais. Vem então os dois sociais, que são Júpiter e Saturno. Júpiter é tido como o grande benfeitor, né, na astrologia clássica, e ele é benfeitor sim, porque é o maior planeta do sistema solar. Então, é naturalmente um planeta que indica uma expansão, um tamanho, uma grandeza, uma nobreza associada ao rei do Olimpo, né? É um planeta relacionado à sorte, boa fortuna, riqueza, material e espiritual. É um planeta de generosidade. É um planeta que faz a nossa mente ser uma mente superior. Ele rege, assim como Mercúrio rege a nossa inteligência voltada para a educação básica. Júpiter rege a nossa inteligência voltada à experiência filosófica, à educação superior, como universidades, coisas assim, e o nosso refinamento espiritual. E Saturno, que é visto como grande maléfico, né? Que na verdade não existe nesse sentido um planeta maléfico, né? Em si, tem qualidades muito nobres. Ele representa a nossa disciplina, nosso compromisso com a responsabilidade, nossa estruturação de vida, nosso plantio e colheita daquilo que desejamos construir e edificar em nossas vidas. Aliás, Saturno também está relacionado até o processo de ter um foco para enriquecer e manter, preservar. É um planeta de preservação, de longevidade daquilo que construímos.
O que construímos com Saturno mal posicionado ou mal representado às vezes pode ser uma estrutura frágil que desmorona. Mas se consideramos Saturno bem posicionado, podemos saber que é uma construção feita para durar, que tenha uma vida longeva. É claro que os efeitos nefastos de Saturno, né? Como brinca aqui em Minas Gerais, é aquele professor que pega no pé, né? O professor Pelinha, né? Acho que o João conhece, o João Francisco Corrêa conhece essa expressão. Ele fala que professor que fica ali em cima do aluno, cobrando, cobrando muito assim, aquele professor mais bravo, né? Porque assim, ele recompensa quem está ali responsável com as questões, né? Do, do reino dele, ou onde ele estiver ali. Mas é isso, ele traz recompensa desde que você trabalhe, se empenhe, responsabilize e se organize. É um planeta de organização, de ordenação também e de limite. Saturno representa uma coisa que pouca gente gosta no mundo, que são os limites. Os limites realmente, inclusive o limite antigo do espaço, do sistema solar, era Saturno. Até que vieram os planetas chamados geracionais, ou transaturninos. Basicamente, Netuno, Urano e Plutão. Primeiro foi descoberto Urano, depois Netuno, depois Plutão, assim foi essa ordem. E aí, a astrologia, que então tinha uma visão, né, dos reinados de cada planeta de um jeito, após a descoberta desses novos planetas, com os instrumentos, né, ópticos para verificar no céu esses planetas, começou toda uma teoria da nova astrologia, a astrologia contemporânea, baseando então esses planetas geracionais integrando na mandala zodiacal no nosso cotidiano. E por que geracionais? Porque o movimento deles é ainda mais lento que o dos planetas sociais. Demora uma geração inteira, muitos anos aí talvez, para ter realmente a volta que eles precisam dar aí no circuito, né? Então, muita gente não considera os planetas geracionais porque acha que é muita coletividade e em detrimento de uma individualidade ou de uma sociedade em si. É uma coletividade muito ampla, muito ampla. Eu não acho que seja a questão. Um planeta geracional influencia uma geração, e com certeza a gente observa na vida prática, as gerações têm suas diferenças, elas são significativas, e acho que se complementam. Não tem que ter a guerra entre as gerações. Muita gente fala aí da questão do etarismo hoje em dia, né? A minha geração é melhor que a sua. Não, cada uma tem o seu papel. Cada geração tem a sua função e seu propósito no existir do cosmos, né? Que é sempre esse bailado, essa dança aí eterna. No caso de Urano, né, é um planeta que, por uma questão da órbita ser muito extravagante, é quase que horizontal, olhando assim, ó. Uma coisa que investiga ali, que quase anda achatado, né? Digamos assim, uma coisa bem irregular. Urano é fora da curva. Então, Urano realmente é um planeta ligado a rupturas, a uma originalidade, a uma questão de ser único, genuinamente autêntico, uma autenticidade. E por outro lado, ele traz rupturas, o inesperado, imprevistos. E por isso tem pessoas que têm muito medo do Urano, por exemplo. Eu não acho assim. Até a questão de falar que o Urano é o rebelde. Não é uma rebelde, é uma pessoa que questiona, geralmente é um lado contestador, né? E tem coisas que tem que ser contestadas de vez em quando aí ao longo dos séculos, né? Milênios e tudo mais. E é para isso que o Urano surgiu, né? Apareceu, né? Não foi acaso, mas ele foi descoberto numa época que as pessoas estavam contestando séculos, milênios de coisas que não funcionavam mais até então, após aí a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e outras coisas que marcaram aí mudanças dramáticas no paradigma de como o mundo se organizava até então. Em seguida chegou Netuno, né? E Netuno coincidiu com uma época de uma efervescência espiritual, um apelo a novos contextos de ver a espiritualidade, viver a espiritualidade, como se posicionar ao transcendente, a Deus ou outras formas de religiosidade que eram então foram surgindo, né? E o Netuno então veio trazer isso, né? Como vamos viver a nossa conexão com o transcendente? Como vamos nos organizar para viver a nossa espiritualidade? Como vamos viver os nossos sentimentos mais extrafísicos? E por um outro lado, também está ligado à questão de ilusões, devaneios, né? Questão de fantasias, excesso também, de uma certa forma, até vícios, adicções também, né? Porque tem uma correlação com Júpiter, né? Que é o outro corregente do signo de Peixes, por exemplo, né? Ele vai falar da regência daqui a pouco.
Então, tanto o excesso que Júpiter traz, às vezes aí, no lado não bom de Júpiter, né, os excessos, ou até o fanatismo religioso, coisas aí que estão no reino de Júpiter também, em peixes, né, e principalmente Netuno, que é o corregente de Júpiter em peixes, o regente moderno de peixes, também tem essas características. E no caso também, a gente tem que olhar o Plutão, que é o mais temido de todos, né? Porque Plutão já é o domínio do Hades, né? O inferno, entre aspas, né? Segundo a mítica cristã, que não é, na verdade, inferno. O Hades era a morada dos mortos, era o submundo, era o lado que está ali, né? Mais assim, oculto aos nossos olhos. Então, Plutão representa o oculto, o invisível. Aliás, a arma de Plutão é o capacete que traz invisibilidade para ele. Então, ele é invisível. Ele está ali oculto, ele rege os mistérios, a transformação. Ele rege realmente ali aqueles rituais de passagem, aqueles temas que as pessoas não querem falar, ou são difíceis de falar, como vida, morte, renascimento, mas também tem um poder de grande cura, porque quando a gente renasce, ele traz o efeito fênix, renascido das cinzas do glorioso. Aliás, é interessante que esses dois planetas vistos como mais maléficos, o Saturno e Plutão, o Saturno, originalmente, ele era um deus agrícola. Por isso que tem a foice, inclusive, como não só a foice que castrou o pai dele, Urano, né, na mitologia, mas ele era um deus agrícola. Ele estava ali colhendo os vegetais ali e ajudava as pessoas a terem colheitas fartas, com a responsabilidade de cultivar o solo e as questões aí. E no caso, o Plutão também era um deus de riqueza. Aliás, em português tem uma palavra, né, plutocracia, em inglês, né? Pluto é Plutão. Pluto e Plutão é o mesmo Deus. Pluto é quando ele era mais jovem, Plutônio é Plutão, ele já mais maduro. E Pluto representa plutocracia é o poder dos ricos, né? O poder da riqueza. E o que que esse Pluto representa? Tudo aquilo que está oculto que você pode trazer à superfície como riqueza. Por isso ele rege também, por exemplo, petróleo, minerais de todos os tipos, exceto ferro e cobre, que já são de outros signos, né? De outros, desculpa, planetas. Mas os metais, em geral, que estão no subsolo, são domínio de Plutão. Petróleo, outras coisas aí, até energia atômica também está relacionada a Plutão, porque para ter radioatividade são metais específicos que têm esse poder, né, de causar o efeito nuclear. E assim vai. Urano, por exemplo, também é importante lembrar que, né, assim como eu falei que Mercúrio representa o transporte ou o tráfego, geralmente terrestre. Netuno representa o tráfego marítimo e Urano, o céu, tanto o lado aí das aeronaves, como até mesmo o espaço sideral. E também Urano representa o que nós estamos aqui, que é a internet. Urano rege a internet, por exemplo. Então, estamos aí, também rege a eletricidade. Então, tem muitas questões aí que, se a gente fosse demorar aqui falando dos planetas, a gente ia ficar uma aula só sobre planetas, só um encontro dialogando sobre planetas. E lembrando que cada planeta desse tem o seu reino, ou reinos, dependendo, né? Por exemplo, o signo de Áries é reino tradicional de Marte. O signo de Touro é o reino tradicional de Vênus. O signo de Gêmeos é o reino, tem como regente Mercúrio. O signo de Câncer é só regido pela Lua, assim como o Sol é o único regente de Leão. Mercúrio também rege Virgem, assim como Libra é regida por Vênus, então tem um outro reino, né, tanto para Mercúrio e Vênus. E o Escorpião tem dois regentes, o regente tradicional, que é Marte, e o regente moderno, que é Plutão. Sagitário tem o regente Júpiter, Capricórnio tem como regente tradicional e único Saturno. Aquário tem como regente clássico o Saturno, mas de uma forma mais flexível que Capricórnio. E regente contemporâneo Urano. E Netuno, o regente tradicional, é Júpiter. E o contemporâneo, Netuno. Então, assim, a gente falou um pouco de regência, né? Mas tem muitas outras questões que a gente pode estudar mais adiante, como triplicidade, dignidade, outros termos nossos astrologuês que a gente está decodificando aqui, conversando, né? No nosso diálogo aqui, que vão fazer a diferença em muitas questões aí para análises profundas e mais aí ao longo prazo que a gente for, né, conversarmos aqui. E aí dentro disso tem as casas, né? E como eu disse, né, as casas não são signos, mas tem às vezes uma correlação, que não é necessariamente a mesma coisa, pode ter alguns paralelos. E como eu falei, os signos sim têm regência de planetas,
as casas, há uma controvérsia. Não pode afirmar ou não se realmente tem ou não planetas regentes. São visões mais sem consenso. Mas tradicionalmente vamos olhar que são 12 signos e 12 casas, né? Sendo que ainda é um fenômeno que a gente não falou, mas vai falar dos signos depois. E as casas começam, né, a partir de cúspides, que são cúspides é o quê? Um determinado signo toca a mandala zodiacal e inicia uma casa. Esse ponto que inicia uma casa é a cúspide, que é o ponto que vai criar o espaço, delimitar o espaço de uma casa até outra casa. Se vocês forem perceber, essa primeira seta que o G está mostrando é a primeira casa e a cúspide do ascendente. A casa primeira aí do mapa corresponde à energia, à frequência do ascendente, que está aí no caso em Leão, no mapa do Ney Mato Grosso, né? E prosseguindo ali, ó, tem a cúspide da segunda casa no signo de Virgem abaixo. Quer dizer, Virgem vai associar ao início da outra casa, a casa seguinte. E embora, sim, depois eu vou falar a questão das casas vazias, que vocês podem perceber que a 8, 7, 5, 6, uma boa parte ali do mapa do Ney Mato Grosso tem as casas vazias. A casa vazia, na verdade, é uma casa que não é que ela é inexpressiva ou não tem alguma influência. Tem sim, todos nós podemos ter casas vazias ou não, dependendo do critério que formos verificar um mapa. Agora, a casa vazia é porque não tem planetas. Não tem planetas ali, de alguma certa forma, passando por ali. E o que isso representa? Para a maioria, que uma casa mais flexível, que flui as coisas de uma forma tranquila, sem necessariamente ter influência de um planeta específico. E da forma que eu costumo enxergar, que eu compartilho com vocês, é que é uma casa em branco porque o princípio transcendental, Deus, o universo, quer que a gente cocrie o assunto daquela casa com mais liberdade. Então, por exemplo, aqui a casa 7 do Ney Mato Grosso, que está ligada aos relacionamentos, está em branco. Quer dizer que o Ney Mato Grosso seria o livre-arbítrio, a forma dele interagir com as pessoas e relacionar, principalmente afetivamente, ou associar com o que ele bem entendesse, com liberdade. Se for olhar a casa 9 ali, por exemplo, tem o Marte, ó. Já tem ali, alguém ocupando espaço ali, ó. Então, aliás, ele tem dois ali planetas em conjunção ali na casa 10, né, que é uma outra casa muito importante. Ele tem Urano e Saturno. E vocês podem observar que aí já tem dois ali, juntinhos ali, fazendo mais informações numa mesma casa. Dois ali que podem estar competindo, podem estar se auxiliando ou se complementando numa mesma casa. Então, aí pela casa um, que é a casa que o ascendente, né, que é o ponto que do horizonte é o primeiro a emergir no céu na hora do nascimento de alguém, representa essa primeira base, essa primeira casa que tem a ver com a nossa identidade, como nós somos projetados, como nos projetamos para fora, como temos características que vão ser percebidas pela casa 7, que é o outro, ou como nos fazemos nos apresentar. Porque às vezes, necessariamente, a gente apresenta de outras formas, mas o ascendente é difícil não ter um elemento de apresentação pessoal. E há astrólogos que acham que o ascendente, né, ele aponta também características físicas ou emocionais do indivíduo. Isso eu acho, dependendo da questão, um pouco forçação de barra. Fala que o ariano tem que ser um porte atlético e não sei o quê, o taurino tem que ser mais gordinho. Enfim, essas coisas assim, eu não concordo muito não, né? Mas tem gente que pega essa questão da beleza, ou estética, ou forma do corpo e atribui às casas, né? E compõe com os planetas ali. Aí já depende do astrólogo. Então a casa primeira aí representa esse nosso despertar para o mundo para assumir uma identidade. Quem somos? Qual é a nossa pessoa que vai ser apresentada ao mundo? Como é que nós vamos entrar no palco da vida? Aí vem a casa 2, cujos assuntos são valores, posses, afetos. O que que nós estamos ali, de uma certa forma, buscando a primeira base de construção de vida. Aliás, também, por ter a ver com posses e valores, né, tem a ver com dinheiro, finanças, né? E a questão do nosso ganha-pão, o ganha-pão nosso. O que que fazemos para ganhar o pão de cada dia? A casa 8, por exemplo, que é a oposta, complementar, é também uma casa de dinheiro, mas aí não depende de nós, porque a casa 2, nós somos os responsáveis pelo nosso ganha-pão. E a casa 8 a gente vai saber que, na verdade, depende não de nós, e sim um conjunto de fatores que vêm de outras pessoas, e não nós, necessariamente. A casa 3 por sua vez, né, tradicionalmente está associada à vizinhança, comunidade, trânsitos, viagens pequenas, curtas, educação básica.
essa parte toda de assuntos que estão mais próximos de nós. Aquilo que está mais ali nos nossos arredores, próximos. O que é mais próximo, tanto que eu comentei ali do Mercúrio, né? A associação com primos, parentes, assim, que não são necessariamente tão próximos, mas que estão ali, né, próximos de alguma maneira. Bem acerca ali do nosso universo mais próximo. A casa 4 ali, né, que é um ponto, aliás, as casas muito importantes do mapa para começar uma análise, por exemplo, são as angulares principais que formam uma cruz astrológica, que é o ascendente, que é a primeira casa, a quarta casa, que representa o fundo do céu, que é o ponto abaixo, né, da visão ali do horizonte. O outro lado do horizonte que a gente nasce, que é o descendente, que é onde seria a direção do pôr do sol. E a casa 10, que representa o que está acima de nós, acima do horizonte em que nascemos. Então, esses ângulos são cruciais. Qualquer coisa que aparecer nessas casas é de suma importância. No caso do Mato Grosso, ele tem a própria Lua aí na casa 4, né? E há uma correspondência da Lua com a casa 4, né? Embora tenha astrólogo que não vá falar dessa forma. Então, a casa 4, por exemplo, representa o nosso lar, o aconchego da família, nosso núcleo de sistema de valores familiares, a nossa pátria mãe, o Brasil, no caso, onde nascemos aqui, eu acho, igual também falei, a comunidade mais próxima aí de uma coletividade que nos representa como povo, como nação. E, né, como é um aspecto de nutrição ligada à ancestralidade, está ligada à figura da mãe, ao nosso lado também maternal, nosso lado de proteção, de resguardo, de cuidar do outro. A casa 5, por sua vez, é uma casa criativa, fértil e procriativa. Tem a ver com o nosso lazer, entretenimento, prazeres de todos os tipos, né? Um prazer assim que é como se fosse a criança brincando no playground, a nossa criança interior brincando ali no parque, né? E tem a ver, claro, com as crianças, nossos filhos, a nossa prole, nossos frutos, né? Tradicionalmente. A casa 6, por exemplo, tem uma ligação direta com o trabalho, no sentido de atividade laboral frequente. Tem a questão da nossa rotina, como organizamos a nossa rotina, se é que temos rotina, que às vezes tem pessoas que têm uma rotina mais fluente, né? E, claro, a nossa qualidade de vida e saúde, porque com certeza a casa 6 tem toda uma estrutura ligada a como cuidamos de nós mesmos e do nosso bem-estar. A casa 7 é basicamente uma casa de relacionamentos, é a casa do outro, né? Lembrando que da primeira casa até a sexta casa são casas mais ligadas ao indivíduo, a nós, por nós mesmos. A partir da casa 7 até a casa 12 são casas mais coletivas, sociais. Então, há uma diferença que do Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, estamos mais focados em nós mesmos. Agora começa Libra, que é o outro, Escorpião, o outro, Sagitário, o outro, Capricórnio, o outro, Aquário, o outro, Peixes, o outro. Então, casas individuais da primeira a sexta, sétima, décima segunda, os outros, né? E a primeira casa dos outros é a casa 7, que representa o quê? Relações, em especial casamentos, associações, né, mais significativas. Também é uma casa que representa um ponto de harmonia, um ponto que a gente se equilibra nós com os outros, é um ponto de temperança. E o principal da casa 7 é que também ela rege, né, junto com aquela qualidade venusiana, a cidadania e os nossos direitos básicos, né? Porque tanto a casa 9 quanto a casa 7 têm ligação com o direito. Enquanto a casa 7 é o diplomata, é o advogado, né? A casa 9 é o juiz, é ou então um promotor, são outras formas de você perceber a justiça em ação. Cadê a casa, gente? Você tirou o mapa. G, voltando então, cadê a casinha? Para isso ficar mais fácil de visualizar. Diego, Pois não. aproveitando o ensejo aí dessa pequena pausa por causa do mapa, Uhum, fala, eu peço professor. desculpas por eu ter que me ausentar. Eu vou socorrer com a acupuntura uma pessoa que está acamada, está travada da coluna, e amanhã ele terá que viajar, tá bom? Muito Deus te obrigado pela abençoe a presença, todos. agradecemos muito, viu? Agradecemos muito, professor João Francisco, bom Meus trabalho parabéns aí a de você.
Falei, Gratidão, professor. Eu que obrigado, admiro João muito você, Francisco. viu? E bom Sucesso socorro lá. aí. Bom socorro. Tá, Um abração. tá bem, obrigado. Deus que abençoe Tchau. a todos. A nós também. Obrigado. Você também. Então, a casa 7 também tem uma outra ligação clássica, que são os inimigos declarados, né? Porque tem os nossos afetos, né? Pessoas que a gente quer relacionar de boa vontade, mas também tradicionalmente está ligado aos inimigos declarados, né? É uma postura da astrologia medieval mais clássica. A casa 8, por exemplo, é uma casa que as pessoas têm muita dificuldade de digerir, porque vai reger esses temas mais difíceis da vida, como os tabus, a sexualidade, morte, herança, legado, né? São as visões mais tradicionais dessa casa, né? Mas também ela representa uma casa de uma energia de cura, né? Tanto a casa 8 quanto a casa 12 e a casa 6 são casas alquímicas, têm a ligação com a cura, com o tratamento de saúde. A casa 6 é a saúde preventiva e a saúde da manutenção da saúde. A casa 8 uma cura catártica. E a casa 12 uma cura por uma frequência espiritual, por uma inspiração maior, por uma movimentação maior da nossa conexão com algo transcendente. Então a casa 8 também é aquela questão, como eu falei, em oposição. A casa 2 é uma casa de dinheiro, sim. E é uma casa do dinheiro que é investido dos outros em nós. Então, se a gente tem uma conta conjunta com alguém, é a casa 8 que a gente vai observar. Se a gente está construindo um patrimônio, ou uma sociedade, uma empresa aí com vários sócios, também é a casa 8. Ou se fosse uma sociedade simples, seria uma casa 7. Mas se são vários sócios dentro de uma, sei lá, sociedade anônima, por exemplo, a empresa assim, aí seria uma casa 8, por exemplo, a averiguar. E a casa 8, com certeza. O legado e a herança não significa necessariamente a morte de alguém, embora possa ser. Mas até mesmo que a gente recebe de presente de outras pessoas, coisas que nos são doadas, que recebemos aí de informação de uma bagagem, né, que vem do outro, um valor que é agregado aos nossos cuidados é a casa 8. Assim como a casa 9, né, representa esse ensino superior, né, aquela qualidade de uma formação de educação superior, a aspiração filosófica ou uma ideologia, uma coisa aí que vai norteando, né, nossa forma de pensar e construir o pensamento. Representa também a nossa religiosidade formal, porque a casa 12 representa a nossa religiosidade não no sentido formal, sim uma espiritualidade mais ampla. Mas a casa 9 representa a nossa religião formal ou uma base religiosa, né, familiar, por exemplo, ou que a gente constrói ao longo da vida. E a casa 9 também tem ligação com viagens longas, né? A casa 3 que é oposta a viagens mais curtas, e a casa 9 a viagens mais longas, em especial contatos com culturas estrangeiras e viagens a longa distância, inclusive outros países, né? A casa 10 por sua vez, né, é uma casa que está ligada ao nosso ápice no mapa, né? E nesse ápice nós temos o quê? O nosso primeiro vislumbre de futuro. O que queremos construir da nossa vida para o futuro? Qual que é o nosso status? Qual que é a nossa carreira? Qual que é a nossa consolidação na sociedade como gente? E principalmente a nossa base estrutural de vida já devidamente organizada e construída. A Casa 10 representa uma edificação. É como se fosse subir o Monte Everest, botar a bandeira do Brasil lá em cima, ganhei, conquistei, e ponto. Então, são parte aí do primeiro ensaio de futuro, porque a casa mais futurista mesmo, né, seria a casa 11. A casa 11, que é uma casa tradicionalmente ligada à coletividade, amizades, né, nossa forma de relacionar com o público, né, com as pessoas, o indivíduo no meio da coletividade, é uma casa futurista. É uma casa do futuro que você vai construir a um prazo mais dilatado. Também tem a ver com a sustentabilidade, com questões ligadas hoje à ecologia, enfim, essa tecnologia que a gente está também, e principalmente ter a ligação com a esperança. A ligação de realmente a gente ter fé que existe uma mente superior, inclusive a nossa própria mente superior, nos guiando para um destino que transcende o nosso sofrimento e as nossas mazelas, enquanto seres humanos aí, o nosso sofrimento. É uma casa muito importante, com certeza, para quem quer planejar a vida, né, com mais entusiasmo e confiança no processo, né, de existir no mundo.
E a casa 12 é a casa mais transcendente, a casa mais espiritual. É a casa que a gente se dissolve, né? É como se a gente dissolvesse na casa 12 para renascer na casa primeira no próximo ciclo. Então, é uma casa ligada a uma missão mais ligada à espiritualidade, algo transcendente, algo que tem a ver realmente artes, criatividade, um processo altamente sutil, uma comunicação altamente sensível e uma casa ligada principalmente a nós como se todos fôssemos um. Não existe nada que aconteça comigo que não aconteça com todos. O todo reflete no um reflete no todos. A casa 12 é basicamente essa premissa. Nós somos uma unidade, um conjunto de almas encarnadas que compõem um todo, que tem um sentido no existir cósmico. É uma casa desafiadora, como eu falei, uma casa de cura, alquimia também, e, né, como é uma casa que tem esse potencial de tanto levar a gente para uma questão transcendente, como também para o buraco, né, para o abismo, né, se a gente não compreende o chamado maior que essa casa traz, a gente pode ter a nossa perdição também nessa casa, que é uma casa também de isolamento, prisão, né, tá ligado a muita questão de confinamento, né? A pandemia, por exemplo, foi um bem exemplo de casa 12, né? Infelizmente. A casa 12 é o quê? São geralmente associados a hospitais, conventos, monastérios, prisões, né? E, felizmente, tem um bom uso para a casa 12 hoje, um uso contemporâneo, que é quem trabalha de casa. Alguns chamam de home office, outros chamam de work from home. Aí o João Corrêa sabe melhor o inglês, aí qual que é o termo adequado, né, João? Mas aí seria isso, o trabalhar de casa com computador, o trabalhar remoto é um assunto hoje de casa 12. Eu acho isso incrível pensar que o confinamento não é necessariamente algo involuntário. Pode ser uma própria questão do nosso desejo de nos resguardarmos na nossa própria casa, no nosso próprio local de conforto, trabalhar à distância. O que não era possível antes. Ou era até possível, mas não era tão mais popularizado. Então, isso foi só uma pincelada sobre as casas, né? Que a gente pôde aqui talvez compartilhar. Lembrando também que a casa 12, né, assim como a casa 7 representa os inimigos declarados, a casa 12 representa o inconsciente, as sombras da nossa alma e os inimigos ocultos, e os desafios que tem aí ocultos pelo caminho da mandala zodiacal. Então, essa é uma visão que a gente basicamente compartilhou sobre as casas. E os signos, Diego, G, vai dar tempo, G, dos signos? ô Diego, abre um pouquinho para as dúvidas, perguntas, para ver o que o pessoal Pois é, está achando. eu tô aqui na lavadeira que perdeu o sabão, né? Não tô sabendo ouvir os alunos, né? Por favor, meus queridos e queridas, hablem. Ó, o João já tem pergunta. João, fala, João. Não, eu estava prestando atenção e uma coisa que eu tenho, eu gasto muito tempo pensando nisso e que você mencionou de forma brilhante, é essa noção das pessoas de ter os pequenos benéficos, os grandes maléficos, os grandes benéficos, esse negócio. Eu acho que todo planeta tem uma função muito específica na nossa vida. E a gente só vê isso depois. A gente pode passar por um perrengue, mas depois a gente vê que valeu a pena, que a gente precisava passar por aquilo de alguma forma. Então, eu não gosto muito dessa. Isso é pessoal, tá, gente? Dessa definição disso aqui. Saturno é ruim. Pronto, acabou. Não é. O tempo é fundamental para a gente ver determinadas coisas, né? Para as colheitas, inclusive, né? Não existe sem Saturno. As Então, construções duráveis, né, João? As construções duráveis, né? exatamente, tem que ser bem feito, tem que ser responsável. Saturno é minha cara. Tem que, né? Não pode atrasar, você tem que ser responsável. E eu acho que não tem nada de maléfico nisso, não. Eu acho que tem de benéfico. O processo pode ser um processo complicado, mas depois você vê que valeu a pena, que você precisava passar por aquilo. Então, eu acho que todo planeta é benéfico. Eu Por também mais, acho. por mais que no momento você não veja o bem que aquilo está fazendo para você. Vamos pensar assim, João, na pior das hipóteses, né? Mesmo esse desafio que o planeta pode, em um determinado contexto, uma configuração astrológica nos proporcionar, não poderia ser uma bênção disfarçada, que naquela hora a gente não enxerga e adiante a gente entende? Exatamente, exatamente. E É, agora, vai lá, qual que você concluiu?
Era isso, era isso. Pois é, mas ó, vamos tirar esse mito que está na internet, que é o Saturnão, malvadão, né? Não existe isso, não. Marte Isso- também, né? Eu acho uma maldade com Ah, Marte. não. Marte tem tanta coisa bacana. É, o macho é só a questão da impulsividade, que as pessoas têm, às vezes, uma beligerância, mas a gente que não tem seus dias de irritação, de mau humor, não é verdade? Diego, A Cris quer falar. A Cris também estava com a mão levantada. Então, mas o que influencia mesmo, João, pelo que você estava falando aí, os planetas todos são benéficos, são, mas tem a dignidade deles, né? Então, de acordo com a dignidade, o planeta fica ou não numa condição boa para você, dependendo dos aspectos também, quer dizer que a gente vai correndo isso adiante, mas a dignidade do planeta é que eu acho que determina mais o que o planeta vem te ensinar, o que ele vem atuar, né? E no que você tem que aprender com ele, é pela dignidade, porque aí vai vir os ciclos repetitivos. Porque, por exemplo, eu tenho uma Vênus mal colocada, em queda. Aí eu tenho vários ciclos repetitivos que eu já consigo ver que essa Vênus ela está mal trabalhada. Entendeu? Então, para eu ascender a espiral, eu tenho que ir modificando isso, mas não é fácil. Porque quando você tem ciclos repetitivos na vida, você às vezes nem se apercebe que o assunto é outro, mas a história é a mesma. Aí eu Perfeita penso que colocação. é, As dignidades é isso mesmo, né? É um eu estudo que a penso gente que é vai a ter aí, né? dignidade que diz mais. Nós vamos estudar com Sim. certeza, né, Cris? E assim, só para te consolar, Cris, eu também tenho a Vênus em queda e é o meu Almuten, tá? Então você imagina a minha situação. Então você Não, imagina ter mas uma Vênus em eu queda, não vivo, Almuten. eu não vivo inconsolada, Diego. Eu não vivo. Eu vivo, isso serve para me olhar muito para mim, Eu entendeu? também. Eu acho que a dignidade ela serve para a gente se autoconhecer e se autovencer. É para Isso. isso que a má dignidade, a queda, entendeu? O Eu acho exílio. que ela serve, o exílio servem para isso. Mas ter o saque disso Não, e e a mais que isso, né? consciência total não é fácil. Não, igual essa questão de dignidade, né, Cris? Tem gente que tem a ilusão que uma exaltação realmente é uma coisa boa, nem sempre, né? Nem Nem sempre, sei. nem sempre uma Vênus Pois é. exaltada, uma lua, é uma boa ideia. A gente tem que rever muito essas dignidades, com certeza, meditarmos aqui juntos, viu? É. Ô, Diego, Muito Mas eu obrigado. já vi eu conheço pessoas, Diego, com Vênus exaltada, que tem muitas coisas assim que são muito perceptíveis de Vênus, assim, aquele charme, aquela volúpia, A sabe? São sereia, muito né? A sereia, intensos. né? Às vezes a pessoa não tem beleza nenhuma, mas tem um borogodó, meu amigo. Quando tu vai abrir o mapa da pessoa, a Vênus dela tá em, sabe, exaltadíssima. Aí você vê isso, talvez não veja a pessoa atuando, porque ela nem se apercebe, mas Sim. a gente vê isso nela, sabe? E a questão de ética, Diego, vamos contar para a Diego, pessoa ou não, Cris? vamos aí, vamos mudar um pouquinho. Sim. Está numa avançada, nós temos só mais 10 minutos. Então vamos falar Então, sobre, nesses então, 10 minutos, vamos falar do Almutens. falar do Almuten e deixar os signos, então, para o próximo dia, né, Para o gente? Com próximo dia, mais a gente calma, né? coloca lá na aula, tá bom? Nós tivemos muito assunto hoje, né? Tem mais alguém com alguma dúvida? Alguma questão? Não? Então vamos lá. O Almuten, que a gente falou aqui do Almuten, né? Lembrando, né, Cris, que você que está mais familiarizado aí, os nossos colegas aí, nós estamos aqui juntos, dialogando. O Almuten, na verdade, é, tem três tipos de Almuten, né? Mas dois deles são os mais conhecidos, né? Uns falam Almuten figuris ou Almuten figuris, né? Que aí depende da pronúncia mais anglicizada ou aportuguesada. Mas é o Almuten da figura. E o Almuten tem um cálculo especial no Solafire, que o G está mostrando aí. Na verdade, tem referências aí de três cabelas, ó. É, uma é ptolomaica, a outra é do Ibn Ezra, a outra é Doroteia egípcia, né? Doroteana egípcia. Então tem três formas aí de perceber o Almuten.
Eu opto pelo Ibn Ezra, que era realmente um astrólogo que trabalhava tanto com astrologia árabe e judaico-cabalista na época medieval. Eu acho que o consenso dos astrólogos é pegar essa primeira linha aí, o Sol, no caso, como o Almuten do Ney Matogrosso, ok? Não Marte ali com as contagens abaixo. E o que acontece? O Almuten tem fatores aí como as dignidades que a Cris colocou. Tem a questão de olhar a parte da fortuna, que é a questão da associação de Sol com ascendente, Lua, e outras questões que podem ser levadas em consideração, às vezes a Lua pré-natal, ou a Lua cisígia antinatividade, né? A Lua do antes do nascer, que também tem uma questão de propósito de vida. E outros cálculos, aí depende da escola, né? Mas essa do Ibn Ezra, acho que é uma das mais comuns a gente levar em consideração. E o ponto dela principal é como se fosse dentro da astrologia arábica, árabe, é como se tivesse um gênio protetor, um Jin, um gênio protetor, que é o planeta ligado ao Sol, que está guiando a sua missão na Terra. A sua missão espiritual, principalmente, seu propósito espiritual. Nosso, na verdade, né? Na visão hebraico-cabalista, também essa questão de um planeta que tem um poder de influência para impactar o nosso propósito, sentido da vida e missão pessoal. Assim como a Casa 12 também tem aquela questão de missão, mas não é uma missão igual aqui. Aqui é uma missão para valer mesmo, ao ponto de muita força, né? O Amutem. E representa o quê? Essa vitória espiritual. Amutem vem de Al-Mutas no árabe, que é o vencedor, ou o vitorioso. Então, o planeta vitorioso, dentro de toda a computação aí desses pontos aí no mapa, é o Amutem. É o vitorioso. E ele faz parte de toda uma conquista da nossa existência no ponto de vista de realizar o plano divino neste mundo. E como eu estava dizendo, a hebraico-cabalística não vê como um gênio, mas vê que tem um anjo que é protetor de Sol, um anjo que é protetor de Vênus, um anjo que é protetor de Marte. Não é o planeta em si, mas sim um ente sutil, simbólico, que protege, aquele planeta que protege, por extensão, a gente. Tá? E tem pessoas dentro do cálculo medieval que fazem uma coisa que eu não concordo, que é olhar tanto o anjinho bonzinho quanto o anjinho que não é bonzinho, né? O anti-anjo, né? Eu já não concordo muito, não, tá? Que é a questão maléfica que o João não gostou, e realmente eu prefiro não enxergar um planeta nesse nível de anjo e anti-anjo. E tem também a questão do dispositor do mapa, o dispositor final do mapa, que a gente vai ver depois esse fenômeno da disposição, né? E o dispositor realmente está associado ao planeta que está domiciliado e privilegiado no seu domicílio no mapa. E representa uma força motriz, uma força de motivação que nos encoraja e desenvolver na vida. Então, no caso de Mato Grosso, se eu não me engano, tem um Marte ali, né, o G? Ô, Diego, eu estou buscando aqui a listagem. Uhum, Geralmente, nessa listagem aqui no Reporters do Solafire, se houver uhum, um dispositor final, ele mostra. Aqui no Holoships, está vendo? Reports, está bem sim. pequenininho para vocês. Esse aqui, geralmente, quando tem um dispositor final, ele mostraria aqui, olha. No caso do Ney Mato Grosso, não tem propriamente um dispositor final. Aí depende do conceito, né? Porque se o seu planeta está domiciliado no signo, no reino, é o dispositor desse, dependendo, mas Eu estou às vezes falando o dispositor de todo, né, de todo o mapa. que aí Ele seria a faz cadeia uma. da árvore de disposição, né? Que às vezes outros Isso. E planetas, às né? vezes ele não Entendi. apresenta aqui, mas o astrólogo pode apresentar. Porque Uhum, o programa ele é limitado nessa linha de raciocínio, né? Aí uhum. cabe ao astrólogo falar, olha, pela consideração aqui que eu estou vendo, seria, sabe, Marte, né? Ou seria um outro, De tá? forma. Então, mas É, geralmente ele dá esse cálculo final. mas ali deu Sol e Marte, né? Ele deu Sol e Marte em regência Aham. mútua, né? Mas aqui Uhum. no final, dispositor final, ele botou nenhum, Entendi. tá? É, entendi. Mais Que nesse pena, hein? sentido. É. Que pena que não deu para mostrar. Mas depois é É. só ensinar as pessoas a procurar essa referência no Solarfine, né, Gê? Rapidinho, eu vou passar aqui só para quem vai ficar gravado, aí fica fácil de ver no final do vídeo. Uhum. Reports,
e escolher aqui, dentro da barrinha tem duas abas, né? Report Tabulations, vai na opção Reports e vai em Huddle Sheets. Uhum. E aqui, se tiver pelo cálculo do SolarFile, ele mostrará, Uhum. tá? Mas é bom Maravilha, hein? dizer que não precisa ser somente pelo cálculo do SolarFile, tá? O astrólogo pode fazer ali o seu cálculo levando em consideração nas suas pontuações e definir um dispositor final. Ah, mas tá uma mão na roda isso aí, hein? Beleza, hein? Melhor que os cálculos outros, né? Quem sabe? Mas aí o dispositor, então, final, que não existe no caso, é um referida do mapa do Ney Matogrosso, representa essa força que encoraja, que nos motiva, que nos faz seguir e desenvolver, né? E o Almutem Figuras, ou Figuras, é aquele que realmente nos representa como a proteção da evolução nossa espiritual. E tem o regente do ascendente. No caso, o regente aí é o Sol, né? Porque o ascendente do Ney Matogrosso é Leão. E o regente do ascendente tem uma outra função muito importante também, que seria justamente a nossa evolução na matéria. Enquanto o Almuten é a evolução do espírito, o regente do ascendente é a nossa evolução na matéria. Como lidamos com a nossa vida material, como lidamos com pragmatismo na nossa vida e interações na matéria. Então, se complementam todos esses três pontos que a gente avaliou aqui no final, tanto o Almuten quanto o dispositor final e o regente do ascendente. Os três são muito importantes serem considerados uma análise de mapa. Lembrando que eu falei do Almutem composto, né, que é uma outra técnica, sem ser o outro que o pessoal confunde, que não precisa saber, gente, só para curiosidade. Que o Almutem ascendentes, né? Que aí tem uma briga aí, mas é uma coisa muito específica que nem precisa avaliar. Mas assim, o Almutem composto, por quê? Porque às vezes a gente lê mapas compostos. Em especial, as pessoas pedem muito por mapas de sinastria, né? A gente, num outro curso aí, estava vendo o Davidson, o método Davidson, né, G, a respeito de mapa composto. Então, fica até mais fácil para descobrir qual que seria esse almutem composto entre dois mapas ali em conjugação. E aí vai ser a evolução espiritual daquela relação que você tem ou que nós tivemos com outra pessoa significativa. E aí seriam essas considerações que eu estou colocando, já que o tempo regulamentar hoje acho que passou, né, Gê? Então, os signos ficam como nosso como fazer, né, da narrativa. Lembrando, né, o que, quem, o qual, que é o planeta, onde, a casa, e o como, que a gente vai ver na próxima aula, que são os signos. E agradeço aí para vocês todos aí. Caso tenham dúvidas, por favor, comentem alguma coisa que vocês quiserem, por gentileza. Aí, ó, olha, até tem a colinha, ó. Ah, é o porquê, né? E tem o quando também. Os aspectos são o porquê. E o quando seriam os trânsitos. Lembra, uma narrativa. A gente contar uma história. Então, assim, a forma mais tranquila de ler um mapa é contar uma história. É contar uma história. Ficou claro ali, gente? Bem, pessoal, vamos às considerações finais. Eu gostaria de ouvir, ou gostaríamos de ouvir a voz de cada um de vocês, cada um, dando aí a opinião, considerando alguma coisa, Por inclusive favor, para a bem-vindos. próxima Bem-vindos e aula bem-vindas. nossa. Bem-vindos e bem-vindos. Agradecemos muito a paciência e o carinho, viu? Atenção. Eu gostei. Eu gostei. Na próxima aula estarei presente. Obrigado, Ana. Obrigada. A Gisele também tá aí, né, Gisele? E aí, Gisele? Eu também gostei muito. Só que a cabeça ficou cheia de informação. Mas eu amei. Muito obrigada. Mas Ó a cola, Gisele, ó a cola. a nossa coleguinha Cris já veio falar de dignidades, e realmente qualquer um surta, né, Júlia? A gente surta, né, Cris? Mas se a gente for aprendendo como uma narrativa, a gente organiza na cachola. Ah, com certeza. É isso, né, gente? E lembrar, sujeito, verbo, predicado. Eu vou construir o texto, né? Vou construir o texto, o report aí, né? O book, o livro. Diego, Oi, lembrando querido. aí que nós nem cumprimentamos, né, algumas pessoas, a Cláudia entrou depois, o nosso amigo o professor Roberto Borges. Professor Roberto, oi, Cláudia, eu não vi vocês, desculpa. Acho que eu vi Maria Inês também aqui no chat. Oi, Maria Inês, tudo bem, querida?
Gratidão profunda. Eu não estou vendo aqui os participantes, me desculpem, viu? E quem vai comentar mais, gente? Vai lá, João, Gisele. Não sei se a Gisele está podendo. Eu tô Eu, igual eu- a Juju, gostei bastante com muita informação, processando. Você. Né? Não é que são é isso assim, é interessante trazer essa leitura como uma contação de história, né? E aí, conforme você foi falando, aqui na minha cabeça eu estou tentando organizar como que eu conto essa história. É nesse ponto que eu tô. Então vamos botar o dever de casa para todos nós. Fazer um print aí do mapa do Ney Matogrosso e tentar contar a história dele. Eita, E é história, hein, gente? Então, é interessante, porque eu adoro o Ney Matogrosso. Ah, pois é, É. eu também gosto muito dele, é um rapaz incrível, né? Eu gostei muito eu finalmente eu consegui participar de uma das palestras das aulas, né? Estou feliz só por isso, de estar aqui, porque eu achei que não ia conseguir, que tinha uma pessoa aqui que eu tinha que dar atenção, mas eu gostei muito, porque a sua forma de colocar, ela é objetiva didática e e, objetiva. e, e tem uma profundidade, é um conhecedor mesmo, né? Então, isso me alimentou. Ah, Aí, eu que quer dizer, o que agradeço, eu não seu entendi, eu carinho. vou entender depois que eu dormir, acordar, Agradeço. porque já Eu sou está maluquinho. gravado. Eu sou Já está maluquinho aqui, tem um gravado. Urano terrível. O Urano meu é terrível. Pode ficar tranquilo que uma É, hora eu vou você tem aguentar. Urano aonde? Em conjunção com ascendente, você imagina. Olha, eu É. tenho conjunção com Vênus, então eu entendo você. Ai, pois é. Aqui estou com altas confidências astrológicas, né? É, mas foi muito bom, eu tô feliz. Obrigado, Cláudia. Gratidão Obrigada pelo por carinho, viu? essa doação, né? Esse compartilhar tão generoso. Eu que agradeço a vocês. Obrigado pela oportunidade. Então, pessoal, um abraço a todos, saúde e paz. Que Deus continue abençoando a Gratidão, cada um. Ah, ô, Abraço a Gê, gratidão, todos. só um maravilhosa. minutinho. Gê, vamos aqui, já que é uma base oriental aqui, né? Oriental no sentido de horizontal, né? Nos orientamos pelo horizonte, somos uma relação horizontal aqui na CARB. Além dos planetas já falamos, casas, e o amor tem, eu queria saber de vocês, por favor, além dos signos, que tema outro vocês gostariam talvez que a gente pudesse estar compartilhando e conversando aí no próximo encontro? Eu não entendi a pergunta. O próximo Hoje assunto. na pauta faltaram os signos, né? Eu queria saber se na próxima aula, além dos signos, um outro assunto que vocês gostariam que talvez pudéssemos aí estar dialogando juntos. Vai ter os aspectos, né? É isso que eu Vai, pensei, aos Vai aspectos, ter, pois é, aspectos. aspectos, os ótimo. aspectos vão ter, né? Sim, sim, Sim. Pronto, perfeito. já arrumou o aspecto. E a dignidade planetária? Aí você vai ter que trazer uma tabelinha lá na frente, calma. É Olha, os muito lá na coleguinhas. frente? Ah, tá. Não, muito lá Tá, na frente, não, não. não. Vai ser no Tudo momento certo, certo. tudo certo, É tudo porque certo. nós estamos aqui no início da narrativa, então o texto vem leve, É, sabe? mas está leve e está muito agradável. Uma Obrigado. didática Tá, muito incrível. Eu estou muito amando o seu gostoso mesmo. curso, Diego. Amando. Muito obrigado a você, a Nosso G, curso, nosso a curso. essa turma gostosa aí que a gente está agora começando a fazer amizade, né? Então, foi muito bom. Aliás, vai ser muito bom o curso. Eu vou amar. Agradecemos aí. Nosso curso, viu, Cris? É nosso. Aqui, lembra, é tudo horizontal. A hora que ele Nós, falar nós. nosso, é nós. É igual diz aí do Rio, é É nós. nós, é nós. Tá certo. Gratidão. Eu Gratidão. agradeço. Um beijão aí, viu, gente? Obrigado, Boa gratidão por semana tudo. aí para Gente, um todos. grande abraço a Deus é todos, Tchau. uma semana abençoada abençoado. e Amém. a Obrigada, gente se João. fala. Grande abraço. Tá Obrigado. certo. Tchau. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.